Estamos falando da mutação, da origem das mutações agora, mas antes é necessário que a gente compreenda algumas coisas bastante importantes. O DNA nosso, humano, mamífero, ele é formado por 3 categorias principais de DNA. Uma delas é chamada DNA repetitivo, outra delas altamente repetitivo e a outra delas chamada não repetitivo. O DNA chamado repetitivo é formado por alguma coisa assim como algumas centenas de nucleotídeos repetidos alguns milhares de vezes. O DNA, chamado altamente repetitivo, é formado por sequências menores, alguma coisa assim como dezenas de nucleotídeos, repetidos muitas vezes, alguma coisa como centenas de milhares de vezes. Esses 2 tipos de DNA, o repetitivo e o altamente repetitivo, formam mais da metade do nosso patrimônio genético. Então, menos da metade é formado por esse tipo chamado não repetitivo. É um tipo de DNA que nós, olhando a sequência de nucleotídeos, não percebemos um padrão. Esse DNA não repetitivo é formado, na sua imensa maioria, por um DNA chamado separador ou intercalar, que é o DNA que, como o nome diz, separa os genes, ele está entre os genes. Os genes são pequenas porções de nucleotídeos e essas pequenas porções de DNA não repetitivo são esses trechos que a gente chama de gene, eles são formados por uma sequência inicial, uma sequência final e a parte central. A parte central é formada por introns e exons intercalados. Os exons reunidos têm a possibilidade de formar polipeptídeos, uma família de polipeptídeos. Esses exons constituem menos de 2% do patrimônio genético total nosso. Então, a gente pode dizer assim que 98% do nosso patrimônio genético jamais formará um polipeptídeo. Apenas 2% tem a possibilidade de formar. Se uma mutação, uma troca de nucleotídeo, por exemplo, atingir esses 2%, que já é uma fração pequena, esse nucleotídeo trocado pode gerar uma mutação chamada mutação silenciosa. Mutação silenciosa é a mutação que, embora altere o DNA, não altera o polipeptídeo, porque converteu uma trinca de nucleotídeos numa outra trinca de nucleotídeos sinônima, de maneira tal que a gente, observando o polipeptídeo, ele é idêntico ao polipeptídeo anterior, o polipeptídeo mutado é idêntico ao anterior. Mas, observando o DNA, a gente percebe uma troca de uma trinca por uma outra trinca sinônima. Se não for esse o caso, a mutação é chamada então de não silenciosa. Na mutação não silenciosa, ocorre uma troca de nucleotídeo no DNA e ocorre também uma troca de pelo menos um aminoácido no polipeptídeo. Se for esse o caso, se a mutação for não silenciosa, o que podemos observar é que o polipeptídeo final e a proteína resultante dele pode ser uma proteína prejudicada, pior na sua funcionalidade, pode ser uma proteína melhor na sua funcionalidade, coisa bastante rara, mas pode ser também uma proteína que funcione de maneira igual. Esse tipo de mutação é chamada erroneamente de mutação neutra,
seria melhor chamá-la de mutação equivalente, porque gera um polipeptídeo ou uma proteína que funcionam de maneira igual à proteína anterior. Então, as mutações, se elas forem ocorrer aleatoriamente no patrimônio genético, elas ocorrerão, muito mais provavelmente, numa parte do genoma, 98%, que não tem possibilidade de gerar polipeptídeo. Mas ocorrendo nestes pequenos 2% do genoma que tem a possibilidade de se converter em polipeptídeo, existem essas possibilidades, né? Gerar uma proteína silenciosa, uma mutação silenciosa, que vai fazer com que a proteína seja a mesma, ou uma não silenciosa, que pode causar benefício, prejuízo, ou uma proteína equivalente.